Pastor André, por favor, vem cá. Que nada tire a tua atenção do que Deus tem para você na sua palavra hoje à noite, no nome de Jesus. Pastor André vai ministrar uma palavra potente para o nosso coração, já preparou, né? Tenho certeza que ele está com frio na barriga, é problema dele. Eu vou sentar ali, quero me alimentar e me degustar do que Deus vai usar hoje à noite para o nosso coração. Vamos orar pela vida do pastor André. Pai, obrigado pelo teu filho, por trazê-lo aqui hoje à noite. Usa ele da forma que o Senhor o ensinou. Do jeito que ele sabe e entende expressar as tuas verdades, conforme a tua palavra. E fala conosco, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, boa noite, irmãos. Amém. Feliz por mais uma vez estar aqui, podendo ministrar a palavra do Senhor. Paz, irmãos. Eu tinha pedido para projetar uma pergunta. É isso aí. Obrigado. A pergunta é: quais são suas guerras? Aleluia. 2 Reis 5, do capítulo 1, do versículo 1 ao capítulo 14. Esta é a pergunta: quais são suas guerras? Aleluia. Irmãos, eu gosto muito de acompanhar as notícias. Eu acompanho muito, ouço muito rádio, CBN, Jovem Pan. Gosto sempre de estar inteirado como é que estão as situações no nosso país e no mundo. Muitas guerras estão acontecendo. Muitas guerras estão sendo travadas. Por mais que a gente não ouça falar com tanta ênfase, mas guerras nesse momento estão acontecendo. Guerras por poder, por território, guerras por poder bélico, ou seja, por armamento, guerras por territórios, guerras por querer mais daquilo que já é, que é mais, né, querer mais do que aquilo que eles já têm. Então, há muitas guerras acontecendo. E diferente dos filmes que a gente assiste, nessas guerras, não há um vitorioso. Em uma guerra não há um vitorioso. Em uma guerra, todos perdem. As guerras cessam, mas muitas vidas são perdidas. Muitos soldados são perdidos. Muitas famílias, muitas crianças, muita perda há. Aleluia. Só que há guerras, e uma delas são as guerras que nós enfrentamos, essas sim, nós encontramos a vitória. Aleluia. Então, a pergunta é: quais são suas guerras? Pensem nessa pergunta. Aleluia. Neemias, 2 Reis, né? Capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Um texto muito conhecido, uma narrativa bíblica muito conhecida sobre a história deste homem. Mas vamos trabalhar em cima dela, trazendo um pouquinho mais sobre esta guerra. Aleluia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor, e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele, herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativos uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse:
Acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem, para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois e vede, que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia. Há profetas nessa casa, nessa noite, aleluia. Há profetas nesse lugar, nessa noite, aleluia. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia de ter comigo, pois eis de pé, invocarei o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar neles e ficar limpo? E voltou e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te ouvisse dito ao profeta alguma coisa, se difícil acaso, não a farias? Quando mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantemente a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Aleluia. Até aqui. Irmãos, um texto muito conhecido, muito pregado sobre Naamã. Mas eu quero destacar alguns pontos. Naamã era um comandante do exército do rei, ou seja, ele tinha uma patente. Ele era um camarada, herói de guerra. A Bíblia está dizendo aqui que ele era herói de guerra. Ou seja, ele é um cara que todo mundo olhava para ele e via o quê? A autoridade. As pessoas olhavam para ele, os seus comandados olhavam para ele e viam a autoridade. Olhavam para ele e viam o quão poderoso esse homem é perante, aos seus adversários. Ele era um herói de guerra. Aleluia. E aí, irmãos, a narrativa bíblica diz que de uma guerra que eles conquistaram, veio uma menina junto. E essa menina sabia que existia um profeta que poderia trazer a cura para este homem. Porque mesmo ele sendo comandante de um grande exército, ele sendo um herói de guerra, ele era doente. Começa aí. E volto na pergunta: quais são as suas guerras? Quais eram as guerras de Naamã? Qual a guerra que você trava hoje dentro de você? Qual é a guerra que você trava hoje dentro do seu eu, do seu pensamento? Quais são as guerras que você está travando hoje, agora, neste momento? Qual é a guerra que você está travando? Aleluia, glória a Deus. Naamã, um homem respeitado, poderoso, um homem que, com a sua patente, era extremamente arrogante, porque o cara era arrogante, irmãos. Por quê? E por que eu digo isso? Nossa, pastor, mas você disse que o cara era arrogante? É, porque você pode dizer aqui, no versículo 11, ele ficou injuriado, porque ele esperava. Depois que soube que tinha o profeta, tal, foi lá, ele achou que o profeta ia sair, olhar para ele e falar assim: ah, sim, meu senhor, nossa, você Naamã, nossa, o senhor Naamã, está aqui na minha casa. Não. O que o profeta fez? Mandou um servo dele lá.
vai lá e fala para o camarada o seguinte, ó, vai ali, mergulha naquele rio. Imagine, o cara todo poderoso, acostumado no sim, sim, não, senhor, sim, senhor, é assim, senhor, não, não. Ele recebeu uma mensagem de uma pessoa comum, de um servo do profeta Eliseu. E aí o que Naamã faz? Na sua arrogância, aquilo que só eu faço, quando eu recebo alguma coisa que não me agrada, quando eu começo a travar algumas guerras que estão dentro de mim, eu murmuro, mas é só eu que murmuro, só eu que saio, ó céus, ó vida, ó céus, ó vida, mas não era assim, mas poxa, por que eu não fiz assim, por que não era assado? Mas só eu reclamo, só eu, ninguém mais é assim. Você trava a sua guerra, você está travando as suas guerras, você já travou guerras, você já saiu de grandes batalhas, mas a verdadeira vitória vem no Senhor, aleluia, aleluia. Naamã, quando foi ter lá, né, quando foi lá, falou com o seu superior, olha rei, então, eu ouvi falar, por uma menina que trabalha lá na minha casa, que existe um profeta. O rei falou assim para ele, mas então vai lá, o que você tem a perder? Já está aí doente mesmo, você já está doente, está leproso, vai lá, o não você já tem, o não, muitas vezes nós já temos, irmãos, nas guerras que nós estamos travando em nosso dia a dia, o não, já temos, é 50% de não, e 50% de sim, aleluia, o não, a gente vai ter sempre nos acompanhando. Mas será que se eu fizer isso, mas será que se eu, o não sempre nos acompanhará, sempre estará com a gente. Mas você já tentou? Mas você já foi atrás? Aleluia. E Naamã, primeiramente que antes dele ir lá com o profeta, ele buscou quem? O seu superior, o rei, onde o rei orientou ele assim, ó, vai, só que vai lá falar com o rei, superior para superior, vai lá falar com o rei. E o que Naamã fez? Juntou aqui um monte de riqueza, pegou tudo aquilo, colocou no seu cavalo, pegou seus homens de guerra e foi em encontro do rei. Chegando lá, o rei falou, o quê? Você está de brincadeira, né, amigão? Você acha que eu tenho o poder de curar alguém? Você acha que eu sou Deus para curar alguém? A gente está em paz e você vem aqui com a sua arrogância, com esse monte de ouro, com esse monte de prata, com tudo isso. E aí? Não é bem por aí não, amigão. Ou seja, nós muitas vezes, nas nossas guerras, nós pegamos os nossos recursos e vamos com ele nos lugares errados. Muitas vezes aquilo que a gente tem, a nossa guerra, a nossa tristeza, a nossa solidão, a nossa saúde, a nossa doença, aquilo que nós temos, olha, nós estamos travando, aquela guerra que nós estamos travando, muitas vezes a gente vai em busca de algo, vai em lugar errado para buscar a cura daquilo, ou daquilo outro, de um conselho. Muitas vezes a gente busca muitos conselhos, mas não busca o conselho no Senhor. Muitas vezes a gente busca muitas pessoas, mas não vem aqui uma terça-feira ou uma quinta-feira buscar ter um bate-papo com um pastor, um servo do Senhor. Está aqui à disposição. Aleluia. Ainda bem que Eliseu ouviu aquele barulho. Ouviu que o seu rei se injuriou,
ficou injuriado e se rasgou a sua veste, que era um sinal de, né, botar para fora, peraí, não sou eu, não sou Deus. O cara rasgou a roupa, rasgou a sua vestimenta. Pô, ele é um rei, ele está numa posição onde as pessoas estão olhando para ele, só que ele tem o quê? Ele tem o temor do Senhor. Ele sabia que na mão dele, Naamã não seria curado de forma alguma, mas ele sabe o quê? Que Deus poderia curá-lo. E Naamã foi com Eliseu, encontrou o seu servo, foi orientado, saiu murmurando, e novamente, pessoas certas foram colocadas ali no caminho dele. Aleluia. Primeiro foi a menina, que falou para a pessoa que ela trabalhava, para sua, né, dona, sei lá, falou para ela, a primeira pessoa, está aí, que deu a orientação. Puxa vida, se o meu Senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta, puxa vida. E depois ele foi atrás da pessoa errada, encontrou o rei, mas não encontrou Eliseu, mas encontrou seu servo. Saiu murmurando, bravo, injuriado, eu vou embora. Não, eu vim até aqui, o camarada nem para sair, para olhar para a minha cara, não, vou embora. Seus soldados falaram assim, meu senhor, o que foi que te falaram, que você está injuriado assim? Foi difícil o que foi te falado? Só te falaram assim, vai lá, entra naquele rio, desce 7 vezes nele. Muitas vezes, eu falo por mim, eu ouvi do pastor Jefferson, eu ouvi do pastor Over, que são meus pastores diretamente, muitas coisas. Fiquei feliz? Não fiquei feliz. Fiquei injuriado? Fiquei injuriado. Mas, todo conselho é bom. Porque eu os procurei, em várias situações. Pastor Jefferson, situação assim, assim, assado. Mas faça assim. E quantas vezes não esperava ouvir aquilo? Pô, não estava esperando ouvir isso. Pastor Over, não, faz assim. Pô, pastor, eu não estava esperando falar isso. Pô, quantas vezes? Então, irmãos, a gente precisa buscar primeiro as pessoas certas. Investir tempo, dinheiro naquilo que é certo. Gastar as nossas energias nas nossas guerras, sim, mas da forma correta. Da forma que vai vir o resultado. Aleluia. Naamã ouviu os seus soldados e falou assim, puxa vida, 50% do não eu já tenho. Os caras estão falando e vem o meu sofrimento, eu estou sofrendo aqui na carne. Fazer o quê, né? Já estou aqui mesmo. Vamos descer nesse rio aí. Vai que é um rio assim, que estava lá em julho, assim, ó, aquele frio danado, aquela água gelada, e o camarada mergulhou. 7 vezes. 7 vezes, pastor Eduardo. O cara desceu lá. O que ele aprende com, o que Naamã aprendeu com tudo isso? E o que a gente pode aprender com tudo isso? A gente precisa ser humilde. O problema é meu. O problema é seu. A sua guerra é sua. Eu posso te orientar, pastor Adriana pode orientar, pastor Jefferson pode orientar, pastor Ovo, os demais pastores podem orientar, mas a guerra, ela é sua. Não queira que eu vença a sua guerra. Eu já tenho as minhas guerras. A Adriana me perguntou hoje à tarde, mas quais são as suas guerras? Eu falei para ela, as minhas guerras são A, B, C, D, E. Ou só eu passo por guerras? Ou vocês não têm guerras? Os nossos profetas, os nossos homens de Deus estão aqui para nos orientar, para nos exortar, cuidam de nós na base da palavra. Mas a guerra, quem luta somos nós.
Está sofrendo sozinho, irmão? Por que que é? Está sofrendo, está passando por uma luta sozinho? Por que que é? Profetas do Senhor tem. Pessoas com gabarito tem. Ah, mas puxa vida, irmão. Estou passando uma situação que já busquei, já fui lá, fui aqui, foi lá, tal. Irmãos, tem guerras que a medicina não vai vencer. Tem guerras que o dinheiro não vai vencer. Tem lutas e desafios na nossa vida que, por mais que você esteja numa posição, numa hierarquia, não vai vencer. As guerras só são vencidas através dessa cruz. Da cruz. Jesus, aquele que foi pregado na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. Aleluia. Só Jesus pode nos dar a vitória. Aleluia. Glória a Deus. Neemias, depois de ter se lavado, saiu com a sua carne como de criança. Ficou tão limpinho, tão bonitinho, tão sedoso. Naamã, Neemias não, Naamã, perdão. Minha esposa está falando assim, Naamã. É que eu estou com Neemias na cabeça. Que o pastor, o aspirante Luiz, pregou sobre Neemias hoje de manhã. E fiquei com ele na cabeça, aquela pregação. Naamã saiu dali com aquela pelinha assim de criança. Sabe quando pega a pelinha da criança assim, ó, aquela coisinha bonitinha assim, né? Pelinha sedosa. É, pastor, igual a sua, excelente. Mas Naamã, com isso, aprendeu a ser humilde. Segundo, a ser obediente. Terceiro, a ter perseverança. Quarto, a ter fé. E 5, recebeu a vitória. Aleluia. Glória a Deus. A gente, muitas vezes, no meio das batalhas da nossa vida cotidiana, das nossas lutas, a gente esquece que Deus é por nós. A gente esquece o que está escrito neste livro. A gente esquece que a palavra do Senhor fala. Que a palavra do Senhor fala comigo, fala com você. Aleluia. Glória a Deus. Naamã venceu a sua arrogância, a sua incredulidade, porque no decorrer do texto aqui, depois, ele aceitou o Senhor Jesus, Deus, né? Jesus ali, Deus como seu Senhor, e quis levar até terra do lugar lá, porque ele era um camarada que não acreditava em Deus. Aleluia. Naamã aprendeu a duras penas, vivendo uma doença, o que Deus faz. Aleluia. Naamã sofreu com aquela lepra, aquelas feridas no seu corpo, mas teve a cura. Se você hoje que está aqui nessa noite, você que me ouve, que me assiste, está passando por lutas, está vivendo uma grande luta, hoje é o dia da sua vitória, aleluia. Porque o Senhor é quem traz a vitória para nós, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Naamã venceu a sua arrogância. Naamã venceu a sua incredulidade. Naamã venceu suas lutas interiores. Aleluia. Naamã venceu. Neemias 1 e 4, no versículo, capítulo 1, no versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante a Deus do céu. Neemias, nessa passagem, também venceu suas lutas, porque recebeu uma palavra do seu irmão, que a cidade estava caída, e teve que enfrentar uma grande batalha. Neemias
venceu uma tristeza profunda aqui. Até que o Senhor falasse com ele. Até que ele sentisse a segurança no Senhor de enfrentar o que viria para frente. Neemias travou a sua batalha. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel 21, 10, versículo 12. Aleluia. 1 Samuel. Eu marquei aqui tudo bonitinho. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 12. Davi vinha por uma situação, aqui depois leiam, eu vou ler aqui, do 10. Levantou-se Davi naquele dia, e fugiu diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis, lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra. Não é este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os milhares? Porém Davi e os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as contigo mesmo, e teve muito medo. Davi, nesta situação, nessa narrativa bíblica, venceu o medo. Naamã, arrogância, prepotência. Neemias, tristeza. Davi, medo. Aleluia. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Eu só vou ler é do 11 ao 24, depois os irmãos leiam em casa, mas eu vou me atentar só aqui ao 13. Respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? E que é feito em todas as suas maravilhas, que nossos pais cantaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou às mãos dos midianitas? Gideão, vencendo suas batalhas aqui também. Aleluia. Neemias, tristeza. Davi, medo. Gideão, se perguntando, cadê o Senhor Deus, que nos tirou de um lugar, e agora quer que eu seja aquele que vai lutar? Esses homens venceram suas batalhas, suas guerras. Homens comuns como eu, você, aleluia. Lucas, capítulo 8, no versículo 43. Aleluia. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar. Abre parênteses. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Uma passagem muito também conhecida por todos. A mulher do fluxo de sangue perdeu muito dinheiro na sua guerra. Na sua guerra, perdeu muito dinheiro até que encontrou o Senhor. Aleluia. Na sua guerra, encontrou o Senhor. Aleluia. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Quem é esse? Quem é esse? Jesus. Jesus, orando, sentiu agonia. Jesus venceu as suas guerras. A minha guerra sou eu que luto. A minha guerra sou eu que venço. Se
se o Senhor estiver segurando fortemente na minha mão. Aleluia. Glória a Deus. Esses homens, esta mulher, venceram suas lutas. Pessoas que tiveram seu destaque na história. Pessoas que o Senhor pegou pela mão, segurou forte e falou: a sua luta é grande, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia. Me permitam. Sônia, aqui a nossa irmã, venceu uma grande luta. Ou está passando por essa grande luta ainda, né, Sônia? Mas travando uma luta. Cris, 2 semanas atrás, postou no Facebook, travou uma grande vitória. Um dia, Daiane, sua esposa, me chamou: pastor, preciso falar com o senhor, me ajude em oração. O Cris está numa situação tão difícil. O Cris ficou 26 dias internado na UTI. 25, Paula? 25 dias internado na UTI, entubado, travando a sua luta. Neemias não conhecia. Davi eu não conheço. Gideão, só ouvi falar. O Cris eu conheço. A Sônia eu conheço. E quantos mais aqui, travando as suas batalhas, tiveram a vitória no Senhor? Tiveram a vitória no Senhor. Está difícil, irmão? Está difícil. A batalha está difícil? Está difícil. A gente não sabe o que vai ser nos próximos dias? Não sabe. Mas todos nós estamos caminhando para um fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. João, capítulo 16, versículo 33, a parte B diz assim: no mundo passarás por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quais são as suas guerras? Jesus deixou bem claro: tem de bom ânimo. Pelo mundo passareis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Ou seja, meu irmão, minha irmã, essa sua luta, a minha luta, a sua, ela tem um fim, ela vai ter um fim. Mas pastor, está tão difícil, essa luta não passa, essa luta não acaba. Eu já falei aqui da minha sogra, mãe da Adriana, dona Leni, uma pessoa maravilhosa, algumas pessoas conheceram ela, uma pessoa que não merecia passar pela luta que passou, mas travou uma luta contra um câncer na saúde, e passou dando glória, passou falando do amor de Jesus para as pessoas. Todos nós temos duas escolhas. Primeiro, eu passo a minha luta, como Naamã, murmurando, reclamando: ah, mas, poxa vida, está difícil, mas está caro, mas isso, mas aquilo. Ou segundo, eu olho para o Senhor Jesus, que através da sua palavra, me dá aqui a orientação que as coisas vão melhorar, que tudo vai chegar num fim. Eu escolho reclamar ou escolho lutar com as ferramentas certas. E quais são essas ferramentas? Simples, né? Quais são as ferramentas? São canhões? São portas-aviões? São armas? São bombas nucleares? Não. As nossas armas são oração, jejum, obediência à palavra do Senhor, buscar o Senhor, aleluia. Somente em Jesus, nosso Salvador, é que nós todos venceremos, que nós todos vamos obter a vitória de nossas guerras. Guerras estas que precisamos saber com que armas lutar: oração e fé.
medo, tristeza, frustração, revolta, agonia fazem parte desse processo. Mas a vitória vem do Senhor nosso Deus, aleluia. A vitória vem dele. O Cristo está aqui, a Sônia está aqui, mas outras pessoas que passaram por várias situações estão aqui de pé, crendo nas promessas do Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Quais são suas guerras? Responda para você mesmo. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos ou lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As armas são essas: obediência a Cristo. Aleluia. Luta, vamos ter luta. A palavra do o Senhor deixou aqui, ó. Tem de bom ânimo. No mundo passareis aflição. Eu passo aflição. Você passa aflição? Todo mundo passa aflição, irmão. O que tem muito dinheiro passa aflição. O que tem pouco dinheiro passa aflição. O que não tem, que tem uma saúde plena, passa aflição. O que está doente, passa aflição. Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esta noite, Senhor Deus, que nós temos, ó Pai, o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, onde o Senhor Jesus nos orientou e deixou bem claro para nós, que no mundo nós teríamos aflição, mas o Senhor Jesus venceu o mundo, e nós precisamos ter bom ânimo. Senhor, que nesta noite, Pai, os meus irmãos, as minhas irmãs que estão aqui, Senhor Deus, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, Senhor Deus, que estão travados ao meio de uma guerra, Senhor Deus, guerras, ó Pai, na saúde, nos sentimentos, nos pensamentos, nos vícios, ó Pai, que o Senhor possa vir, Senhor Deus, e tocar a esses, ó Pai, e dar a eles a vitória, porque nenhuma vitória não é vitória se não é do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos trazer a vitória, Senhor Deus, que a gente não pare de lutar, Senhor, que a gente não desanime. As coisas podem vir, a situação pode vir, a doença, a tristeza, a agonia, oh Deus, os meus irmãos também viveram isso na Bíblia, todos aqui relataram, tiveram medo, se esconderam, se sentiram inferiores. Oh Deus, que nesta noite, Senhor Deus, haja cura, Senhor Deus, porque há profeta nesta casa, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. Se há guerras aqui travadas, e há pessoas aqui, Senhor, que não sabem se vão conseguir alguma vitória, Senhor, que o Senhor, Pai, os ajude, Senhor, porque a minha guerra é minha, Senhor, a guerra do meu irmão é dele, Senhor Deus, mas o Senhor é conosco, o Senhor é que nos dá a vitória, Senhor. Deus, toca no teu povo nesta noite, Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Senhor Deus, e saber que o Senhor é o general dos generais, o Senhor de toda a guerra, o soberano sobre tudo, o soberano sobre povos,
o soberano sobre reis, o Senhor é e sempre será, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.